Bom, vamos lá. Quando a gente pensa num craque do futebol, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente, a velocidade, né? Aquele arranque que deixa qualquer zagueiro comendo poeira. Mas o que é velocidade dentro de campo de verdade? Será que é só correr reto o mais rápido que der? Nesta análise, a gente vai desvendar a ciência por trás da velocidade no futebol, usando como base um estudo super interessante que, olha, desafia muito do que a gente pensa que sabe. E isso já nos joga direto na pergunta principal. Aquele jogador que é o mais veloz numa corrida de 100 metros, ele é automaticamente o mais eficiente com a bola no pé? A intuição até diz que sim, mas a realidade do jogo, com aquelas paradas, arrancadas e mudanças de direção o tempo todo, conta uma história bem mais complexa. Então, para entender isso de verdade, a primeira coisa é redefinir o que a gente chama de velocidade no futebol. Não é uma coisa só, não. É um conjunto de várias habilidades diferentes. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de velocidade de pista. Pensa num atleta olímpico. É um movimento em linha reta, previsível, sem ninguém para desviar, tudo focado em atingir a velocidade máxima. Agora, do outro lado, está a velocidade de campo. Essa é caótica para todo lado, quase sempre com uma bola para dominar, e o mais importante, o foco aqui é na aceleração e na freada, e não em manter uma velocidade máxima por muito tempo. E os números do jogo mostram isso. Um jogador dá um pique, em média, a cada 70 segundos. Ou seja, o jogo é uma sequência de explosões curtinhas e mudanças de direção. Correr em linha reta por um tempão é um luxo que quase não acontece. A verdadeira medida da velocidade no futebol é driblar em alta velocidade enquanto se desvia dos adversários. Certo. Então, como é que se mede essa tal velocidade de campo? Pois é, um estudo recente resolveu investigar justamente isso, testando os jogadores de um jeito bem específico. O estudo pegou 17 jovens jogadores de elite. O objetivo era bem claro: entender qual é a ligação entre a velocidade de corrida pura e a agilidade, aquela capacidade de mudar de direção. E o ponto-chave, o que deixa esse estudo tão legal, foi testar cada habilidade duas vezes, uma sem a bola e outra com a bola. Esse diagrama aí pode até parecer meio complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Para garantir que os resultados fossem confiáveis, os pesquisadores planejaram tudo de forma super metódica. Eles dividiram os testes em vários dias, com 72 horas de descanso entre eles, só para ter certeza de que o cansaço não ia atrapalhar os dados. É um planejamento bem cuidadoso, sabe? Coisa de estudo sério. E eles usaram testes bem clássicos para medir o desempenho. Tinha sprints em linha reta de 10, 20 e 30 metros para medir a aceleração pura, e também dois testes de agilidade diferentes, o zigue-zague e o Illinois, que obrigam o jogador a mudar de direção bem rápido. E vale lembrar, cada um desses testes foi feito com e sem a bola. E foi justamente quando cruzaram os dados de todos esses testes que os pesquisadores descobriram uma coisa que amarra tudo de um jeito bem surpreendente. Olha, entre todas as possíveis relações que eles poderiam achar, uma delas se destacou. Ela era mais forte e talvez a mais importante para a gente entender o que faz um jogador se dar bem em campo. O número mágico foi esse aí, R igual a 0,81. Para quem não está muito por dentro de estatística, isso significa uma correlação muito grande. Basicamente, quer dizer que duas habilidades que parecem ser diferentes, na verdade estão incrivelmente conectadas. Se um jogador é bom em uma, é muito, mas muito provável que ele seja bom na outra também. E esse gráfico ilustra a descoberta de forma genial. A conexão de 0,81 não era entre duas coisas óbvias. Era entre a aceleração pura nos primeiros 10 metros sem a bola e a capacidade de fazer o teste de agilidade em zigue-zague com a bola. Então, o ponto central é esse. A capacidade de explodir nos primeiros 10 metros é um indicador fundamental do quão bem um jogador consegue manobrar com a bola no pé. Como os próprios pesquisadores concluíram, acelerar numa distância curta não é só uma habilidade física isolada. É a base, o alicerce para a velocidade que importa no futebol. Aquela que envolve controlar a bola, tomar decisões e perceber tudo o que está acontecendo ao redor. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Sabe aquela conexão forte que a gente acabou de ver? Pois é, ela não vale para tudo. A coisa toda fica mais complexa quando a gente aumenta a distância. Aquela ligação fortíssima que a gente viu nos primeiros 10 metros, ela começa a se desfazer conforme a distância aumenta. Colocar a bola num sprint mais longo cria um dilema completamente novo para o corpo e para o cérebro do jogador. E esses dados do sprint de 20 metros mostram exatamente isso. As correlações entre correr com a bola por 20 metros e os testes de agilidade são bem baixas, quase irrelevantes. Diferente daquela conexão forte na arrancada inicial, ser rápido com a bola em distâncias maiores já não quer dizer diretamente que o jogador vai ser mais ágil.
Mas por que isso acontece? O estudo aponta para um conceito chamado carga técnico-coordenativa. Pensa nisso como uma sobrecarga mental e física de fazer duas coisas complicadas ao mesmo tempo. Correr o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, controlar uma bola com os pés. Quanto mais rápido a pessoa corre, mais essa multitarefa atrapalha o desempenho geral. Tá, então o que tudo isso significa na prática? Como é que esses dados da ciência se transformam em algo útil lá no campo de treinamento? A conclusão do estudo nos dá um guia bem claro. Primeiro ponto, a base de tudo é a aceleração explosiva em curtas distâncias. Dominar aqueles primeiros 10 metros é crucial. Segundo, não adianta treinar velocidade de um lado e controle de bola do outro. As duas coisas precisam ser treinadas juntas desde o começo. E terceiro, o treino precisa simular a carga multitarefa do jogo, misturando drible com mudança de direção para o cérebro e o corpo se acostumarem. Isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta lá do início, só que agora com outro olhar. Velocidade no futebol não é só sobre o quão rápido as pernas se movem. É sobre o quão rápido a mente consegue processar o jogo, controlar a bola e explodir no espaço certo, na hora certa. A verdadeira velocidade, no fim das contas, é a fusão perfeita entre a capacidade atlética e a inteligência com a bola no pé.